Sala da igreja, capaz do Senhor. Vou pedir para a igreja... Podem se assentar. Abram a Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 13. Versículo 4. Eu já vou ir lendo para a gente tomar tempo. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Do versículo 4 ao 7, na versão NVI, eu gostei mais, então eu só vou reler para vocês, vai dizer assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor em si, por mais clichê que pareça, ele é muito importante para um cristão. Cristo vai nos dizer, lá em João, que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos, não pelas profecias ou pela pregação, mas pelo amar ao próximo, né? Por amar a Deus acima de todas as coisas e por amar ao próximo. E se a gente não entende o amor de Deus por nós somos incapazes de amar qualquer outra coisa. Porque Deus, Ele é o próprio amor, né? A gente vive falando isso, Deus é amor. Só que às vezes a gente não compreende realmente o que é amor. Porque dentre as muitas coisas que sofreram modificações pelo homem durante todo o tempo, o amor foi uma das coisas que mudou o significado. Segundo o mundo, né, nós temos que ter reciprocidade. Né? Segundo o mundo, nós temos que ser recíprocos. Né? Se não me faz bem, eu tiro. Se não me ama de volta, sai daqui. E eu entendo o significado dessas frases, né? Tipo, se não me faz bem, tira. Eu entendo a essência, o significado da essência da frase, que é direcionada a relacionamentos tóxicos e tudo mais. Mas muitas pessoas utilizam essa justificativa para isolar as pessoas. Você não atende às minhas expectativas, então sai. Não significa para mim nada, você pode ficar ali de cantinho, está tudo ok. E Jesus, ele nos ensina a ter um amor altruísta. Enquanto o mundo ele fala, se não me faz bem, se não me agrada, né, Jesus ele já faz a gente pensar como um todo. Por exemplo, quando nós olhamos para uma pessoa e essa pessoa faz algo que não me agrada, não me agradou. Então, olho para ela e falo, não. Mas eu não ofendo a Deus a todos os momentos quando eu peco? E Deus não deveria, então, me rejeitar por isso? Vocês entendem a lógica? Entendem a lógica que quando a gente pega e olha para uma pessoa e fala, eu não te amo, porque você não me agradou, a gente dá o direito de Deus olhar para a gente e falar assim, olha, você pecou, você não me agradou, então sai, eu te rejeito. Mas Deus, ele não faz isso. Porque Deus, ele tem um amor altruísta. Né? Ele vê além. Nós não merecíamos o amor dele, nunca merecemos o amor dele. Mas ele nos amou. Então, nós não temos o direito de não amar alguém. Porque aquele que era perfeito e tinha todo o direito de nos renegar, decidiu nos amar. E eu levo isso para a minha vida mesmo, porque teve uma época... Eu fiz 2 anos de um curso, e na época que eu fiz esse curso, eu trabalhava, eu estudava, e eu chegava no curso extremamente estressada, e eu falava, eu estou estressada, então eu tenho o direito de descontar em todo mundo que vem falar comigo. E eu descontava em todo mundo. A maior parte das pessoas ali, eu saía ofendendo, porque eu falava, eu estou estressada, eu que acordo cedo, eu que pego 6 ônibus para vir e voltar do curso, então eu tenho o direito de me descontar em todo mundo, estou brava mesmo. E aí, logo eu terminei o curso no meio do ano passado.
E o Espírito Santo, uma vez eu estava conversando com ele, e ele me fez lembrar de toda a minha trajetória no curso. E ele olhou para mim e falou assim, nossa, Ana, você era bem brava, né? Eu falei, um pouquinho. E ele falou assim, e eu comecei a me justificar para o Espírito Santo. E eu comecei, Senhor, mas eu tinha direito. Os meninos ficavam me irritando, ficavam falando coisa que eu não gostava. Eu tinha o direito de descontar nele minhas raivas. E o Espírito Santo me fez lembrar de quando Cristo foi crucificado. E essa passagem falou no meu coração por um mês inteiro, até Deus me convencer de que eu estava errada. Ele me fez lembrar de quando Cristo foi crucificado. E daquela passagem que ele está pregado na cruz e ele ora, né? As irmãs até cantaram hoje de manhã sobre essa passagem, que ele olha para as pessoas que estão crucificando ele, que entregaram ele, que torturaram ele, que chicotearam ele. E ele sabe que ele é inocente. E eu me coloquei assim, na época que o Espírito estava mostrando essa passagem, eu me coloquei no lugar de Jesus, né? E eu falei, se eu estivesse no lugar de Jesus, eu com certeza, com toda a autoridade que Deus tinha me dado, eu falaria, abre a terra aí, pode cair todo mundo direto para o inferno. Mas o Espírito Santo, ele age de um modo diferente. Porque ele continuou a passagem. E ele falou, Ana, Jesus perdoou. Ele escolheu amor e misericórdia. Ele fez tudo isso. Mesmo, ou melhor, ele se entregou mesmo sendo inocente por nós, pecadores. Então, quem você pensa que é para tratar um filho meu mal? Você estava estressada? Você não tem esse direito de sair descontando todo mundo. Você tem que pensar além de você. E eu comecei a pensar um pouco mais sobre o amor de Deus. Quando eu entendi um pouco mais que o mundo não gira ao meu redor. O mundo não gira em torno dos nossos problemas. E como cristãos, nós devemos saber separar isso muito bem, muito bem. Porque, que nem o irmão falou hoje de manhã, o pastor Eudes, né? Ele falou hoje de manhã, quando a paciência acaba, alguém sai machucado. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E aí eu continuei meditando um pouco mais sobre o amor de Deus. E eu comecei a pensar, porque quando eu comecei a ter um relacionamento com Deus, que foi aos 16 anos, né, eu sou da igreja há muito tempo, mas eu só comecei a ter um relacionamento mesmo com Deus aos 16 anos. Para alguns isso é cedo, para mim foi tarde. 16 anos é muita coisa, e dá para fazer muita coisa errada até os 16 anos, acreditem. E eu comecei um relacionamento com Deus aos 16 anos. E assim que eu comecei a me alimentar da palavra, dos evangelhos, e eu comecei a ver que Deus era amor. Só que eu achei que Deus era amor segundo a minha concepção de amor, que era baseada em livros românticos. Então eu achei, Deus me apoia, Deus vai me apoiar em tudo que eu fizer. Deus vai me perdoar sempre. E realmente o perdão de Deus é infinito. Mas aí eu comecei a pensar em Deus como amoroso, minha concepção de amor. Eu achava que, tipo, se eu fosse fazer alguma coisa, Deus iria me apoiar, não interessa o que fosse. Deus iria me apoiar nos meus sonhos, apoiar nos meus projetos, independente de quais fossem eles. E aí, conforme eu fui caminhando com Deus, eu também achava que Deus não castigava, que Deus não repreendia, que Deus não... Eu achava que Deus ia estar sempre 100% sim para mim o tempo todo. E aí eu fui ler o Antigo Testamento e eu me escandalizei. Eu juro para vocês que eu me escandalizei. Crente não pode dar, né? Perdão. Mas eu me escandalizei muito. Por quê? Porque o Velho Testamento nos mostra um Deus que repreende, um Deus que nem sempre diz sim, um Deus que nem sempre vai estar ali do seu lado para tudo, né? E a gente vê isso muito em vários momentos. Por exemplo, o próprio Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu lembro que eu me estressava muito quando as pessoas falavam isso, porque ele cometeu adultério, ele cometeu homicídio. Como ele pode ser um homem segundo o coração de Deus? Né? E aí Deus me mostrou também que ele escolheu misericórdia e amor para Davi. Porque Davi pecou, mas eu também peco. Eu não sou melhor que Davi para julgar ele. Mesmo que ele já tenha morrido há muito tempo, eu não sou melhor que ele. E aí Deus me mostrou que Davi, quando ele errou, se Deus fosse um Deus, segundo a minha concepção de amor, Deus iria deixar passar. Morreu, matou lá, adulterou, vou fazer o quê? Tudo bem. Mas Deus, ele é um Deus real. E nós temos que saber lidar com isso. E um Deus real é um Deus que repreende aquele a quem ama. Nós lemos isso hoje de manhã. Quando somos julgados, somos repreendidos por Deus para não sermos julgados condenados com o mundo.
Olha isso. E aí eu comecei, no final do ano passado, para o começo desse ano, eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero mais conhecer o Senhor por ouvir falar. Porque as pessoas me falavam, Deus é amor, mas eu li o Velho Testamento e ficava escandalizado. E eu falei, Senhor, eu quero entender o que está acontecendo. E aí eu cheguei nesse capítulo, nesse versículo da Bíblia, e eu consegui ler o Antigo Testamento, que foi através desse versículo. Quando chega principalmente no versículo que fala, o amor não se alegra com a injustiça, mas se agrada com a verdade. Porque o amor de Deus nem sempre vai ser sim. O amor de Deus também é não. E às vezes é mais não do que sim. Porque nem sempre a nossa vontade vai estar de acordo com a vontade de Deus. E a gente tem que aprender a entender isso para entender a vontade de Deus. Por quê? Porque por mais que a gente trace planos, e isso eu falo para toda a igreja, porque os jovens sonham, mas toda a igreja também sonha. Todos nós fazemos planos. E Deus, Ele dá um acordo, dá de acordo com o plano ou não. E Ele tem esse poder. Ele tem poder, principalmente para nós que somos cristãos, para dizer sim ou não. E nós, como cristãos, principalmente, nós temos que abaixar a cabeça e falar, o Senhor está certo. E eu estava conversando com um moço lá na minha empresa, ele também é cristão, e a gente estava debatendo um pouco sobre isso. E ele falou, Ana, eu falei para ele que lá em Romanos, no capítulo 12, se não me engano, vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ele olhou para mim e falou assim, mas por mais que seja boa, perfeita e agradável, você já reparou que nem sempre ela nos faz sorrir? Que às vezes ela nos faz chorar. E aí eu comecei a pensar um pouco. Por quê? Porque quando eu tinha uns 12 anos, eu já tinha a minha vida toda traçada. Pasmem, mas é verdade. Eu já tinha toda a minha vida traçada, né? E nada saiu de acordo com o meu planejado. Até agora, nada deu certo. Mas, por incrível que pareça, quando Deus olha para mim e fala não, eu choro, eu esperneio, eu brigo, eu fico revoltada. Mas eu fico feliz. Até agora, todos os nãos de Deus me fizeram muito bem e eu me sinto alegre com isso. Por mais que não seja a minha vontade, eu entendo que a vontade dele é soberana sobre a minha vida. E ela tem que ser soberana sobre as nossas vidas. Porque o amor de Deus, quando a gente entende isso, e essa frase que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tem falado comigo há muito tempo. Tanto é que no grupo dos jovens a gente tem aquele negocinho de mandar a saudação. Se vocês repararem nos áudios, todos os meus áudios eu falo sobre isso. Porque nos últimos anos, nos últimos meses, Deus tem falado muito comigo. Porque no começo desse ano, eu fiz o Enem, né? Que ele foi adiado para o começo desse ano e eu fiz. E eu fiquei muito perto de entrar numa faculdade que eu queria muito. E eu lembro que na semana que estava para sair o resultado, eu cheguei muito perto. Deus falou para mim que não. E eu olhei para Deus e eu fiquei. Eu olhei para Deus e falei, mas Senhor, eu me sinto preparada. O Senhor me preparou todos esses tempos. Eu estou na base da palavra, eu faço devocional, eu estou aqui com o Senhor todos os dias. Eu tenho um relacionamento contigo, eu consigo ir sem me dispersar pelo caminho. Eu consigo ir. E Deus falou, não. E não foi não mesmo. No dia do resultado era não e eu não tinha passado. E eu fiquei muito triste, mas eu falei, tudo bem, talvez ano que vem. E aí, Deus, Ele foi lá e falou, você se sente pronta? Eu falei, sim, Senhor, eu me sinto pronta. E aí, eu fiquei um ano desempregada. Eu terminei o curso, e o curso era, o contrato do serviço era junto com o curso. Quando terminasse o curso, terminava o contrato na empresa. E aí, em junho do ano passado, eu perdi o emprego, acabou o contrato, eu saí. E aí, eu fiquei um ano sem trabalhar. E aí, eu consegui um emprego. Só Deus sabe como eu consegui. O Felipe deu uma ajuda. Deus abençoe, Felipe. Mas se vocês me explicarem exatamente como que eu consegui um emprego, eu não vou saber explicar. Porque foi realmente uma coisa totalmente de Deus ali. E no começo, eu não entendi muito bem porque que Deus tinha me colocado ali. Eu fiquei tipo, poxa, Senhor, mas eu estou me preparando para o vestibular. Achei que era ano que vem. Como assim? E assim que eu entrei lá, quando eu tive que ter contato novamente com pessoas de um ciclo social totalmente diferente do meu, porque é uma coisa que Deus me ensinou e que é muito vívido na minha cabeça. É muito fácil você ser santo quando você está na sua casa, e da casa você vem para a igreja, e da igreja você vai para o seu ciclo de amigos, que é cristão também. É muito fácil ser santo, é muito fácil defender a Bíblia para quem acredita na Bíblia, né? É muito fácil. E aí Deus me colocou naquele ambiente e eu olhei, eu vi pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. E no ônibus também você acaba vendo pessoas com...
E eu olhei assim, aí Deus falou, você tá vendo como que era fácil ser santa? Na sua casa, no seu quarto, trancada lá, só lendo a palavra, se alimentando da palavra 24 horas, é fácil ser santa. E ali eu entendi que talvez, se eu tivesse feito a minha vontade, eu não estaria na presença de Deus. E eu lembro muito bem de uma oração que eu fiz no começo do ano passado, que eu falei, Senhor, nem que seja chorando, eu quero que a sua vontade seja cumprida na minha vida. E tem se cumprido, às vezes eu choro, às vezes eu esperneio, mas eu entendo que o amor de Deus, ele é maior do que todas as coisas. E como a Rafa falou aqui, nós temos um pai. E para a gente entender o amor de Deus, a gente tem que ver Deus como um pai. Porque um pai, ele não castiga um filho querendo que o filho vire um criminoso. Nunca. Eu não sou mãe, gente, mas eu vejo isso. Eu vejo a minha mãe, o exemplo da minha mãe. Eu tenho vários amigos que são pais, né? E eles, amigos mais velhos, tá, gente? Que são pais, me mostram, através das atitudes dele, eu vendo eles com os filhos deles, que eles têm um amor. E quando eles falam não para o filho deles, não é para que os filhos deles fiquem mal. Eles, até eu vejo em alguns a dor de ver o filho chorando. Eu vejo muito de Deus nisso, eu acho muito bonito isso. Porque Deus, ele é um pai amoroso, e ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ele não tem prazer, eu posso te garantir isso, ele não tem. Se ele permite que você passe por algumas coisas, é para que você aprenda e tire uma lição daquilo. É para que você entenda que a vontade dele é soberana. E que por mais que você chore, que você fale, Senhor, tá doendo, ele sabe o seu limite. E ele nunca te colocaria em risco por nada. Sabe, a gente tem que entender isso. O amor de Deus, ele é soberano. Ele ultrapassa qualquer nível de pensamento. É por isso que às vezes a gente não entende. Né? Às vezes a gente não entende. É como exatamente crianças ou adolescentes ou jovens, quando o nosso pai fala não, a gente quer ir, né? E às vezes, como rebeldes, a gente tenta fugir, né? Fala assim, não, ele disse não, mas eu vou fugir. E nunca dá certo, né? Vocês já repararam isso? Vocês já repararam isso? Nunca dá certo fazer uma coisa que nosso pai ou nossa mãe fala para não fazer. Nunca dá certo. Por quê? Porque nosso pai e nossa mãe, ele já é mais vivido. Ele já sabe, ele tem experiência, ele sabe como é ser jovem. E aí às vezes a gente pensa que não, a gente fala, ele não sabe como que é ter a minha idade. Mas ele já passou, gente, ninguém pula de criança para adulto. Todo mundo passa por fases. E Deus, ele conhece a nossa história, ele nos fez e ele nos conhece profundamente. Ele sabe quais são os nossos sonhos, quais são os nossos planos. Mas se os nossos sonhos e os nossos planos saem, ou melhor, tem um risco de nos tirar da presença dele, ele prefere te ver chorar por frustração do que te ver longe dele. E foi isso que ele falou para mim, lá no congresso dos jovens, lá na sede. Ele falou, através de um irmão, eu não deixei você passar, porque eu preferia ver você na minha presença, mas chorando, do que ver você longe de mim. E aquilo falou muito forte comigo. E aí, eu não vou dizer para vocês que é fácil, porque nos dói assim. A gente canta aquele hino, né? Se Deus dissesse, ou se Deus dizer não, eu aceito. Mas não é fácil aceitar. E aceitar não é aceitar sorrindo e dando glória a Deus. Porque lidar com a frustração não é fácil. Lidar com a frustração não é fácil. Mas é entender no seu coração que mesmo que você chore, Ele tem algo para você no futuro. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando da vontade de Deus e do amor de Deus e como isso está relacionado? Porque Deus traçou um plano de Gênesis a Apocalipse. E ele está se cumprindo esse plano. Eu lembro que quando eu terminei de ler o Antigo Testamento, eu fiquei maravilhada. De uma pessoa que estava escandalizada, eu terminei e eu fiquei maravilhada. E eu falei, Senhor, como você é perfeito. Como o Senhor é perfeito em todas as coisas. Porque tudo é interligado, tudo tem os seus mínimos detalhes. Deus se preocupou com tudo. E quando Cristo vem, Deus se preocupa com os mínimos detalhes. E Cristo cumpre tudo certinho, assim, à risca. E Ele deixa tudo preparado até para a vinda do Espírito Santo. E nós estamos vivendo ainda na promessa, porque em Apocalipse ainda vai se cumprir, está se cumprindo em nossas vidas.
E quando a gente vê, a gente pode se basear muito na palavra de Deus para ver isso. Porque é um Deus que se preocupou em criar a salvação, em fazer a salvação chegar até nós. É um Deus que com certeza nos ama e nos quer bem. E para encerrar, eu não vou me prolongar muito mais, eu gostaria de ler com a igreja Isaías 53. Para que fique gravado no coração de vocês que o nosso Deus nos ama. Nos ama ao ponto de renunciar por nós também. Porque é muito fácil para a gente falar, Senhor, eu estou renunciando, ai meu Deus, e querer barganhar com Deus. Pai, eu me renunciei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor não vai me dar isso, sabe? A gente às vezes acha que tem direito de cobrar Deus, né? Isso é muito louco. A gente acha que tem o direito de chegar em Deus e apontar o dedo na cara de Deus e falar, o Senhor tem que me dar. Mas o nosso maior problema, que era o pecado, o Senhor já resolveu. Eu vou ler com vocês, na verdade eu vou começar do capítulo 52, do versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhe foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Designaram-lhe uma sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando lhe der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cristo é o nosso maior presente. Ele é a nossa maior prova de amor. Deus, Ele fez um plano tão perfeito, sabe? E esse plano se cumpre em Jesus. E quando a gente lê a história, quando a gente vê como Deus se preocupou com tudo, não tem como você dizer que Deus não te ama. Não tem como você dizer isso. Ah, mas Ana, eu estou sofrendo, eu estou passando por um momento difícil, você não me conhece. Mas Deus te ama. Ele deu o filho dele por você. Eu não te conheço, não sei quem você é, mas Jesus sabe. Isso é incrível. Ele se preocupou em te fazer nascer. Ele te preocupou em te tecer no ventre da sua mãe. Mesmo que a gente encontre dificuldades nessa vida, a gente tem que entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus, esse é o amor de Deus. O amor que tudo sofre e tudo suporta. Jairo, vem aqui e louva ao Senhor. Aleluia. Você pode provar desse amor hoje?